Jéssica Pierre, eu vou estar com vocês e o tema de hoje é metodologias ágeis na prática. E para falar com vocês desse tema super bacana, nós trouxemos convidados especiais aqui, nosso gerente de projetos, Rômulo Ramires, Ana Araújo e Iris Nunes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Se apresentem aí para o pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar participando dessa conversa, desse bate-papo. Eu estou na Ícaro há 12 anos, trabalhando com gestão de projetos e há bastante tempo aí que eu trabalho com projetos ágeis. Em diversos projetos, vários tipos de ramos de atuação, então vai ser bem interessante o bate-papo aqui. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Iris, né? Eu sou a mais nova de casa, né? Me juntei aqui com a equipe Ícaro tem 3 meses só, mas já tenho uma bagagem aí de mais de 10 anos em gestão de projetos, tanto em métodos tradicionais quanto metodologias ágeis. E agradeço a oportunidade aí para a gente bater esse papo que vai ser bem bacana, trocar experiência. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rômulo, eu estou na Ícaro há mais de 8 anos e em cargo de gestão há mais de 4, né? Então, tenho uma certa experiência aqui no assunto que a gente vai abordar hoje e, para mim também, é uma honra estar aqui conversando com essas mulheres. Estamos no mês das mulheres, né? Então, muito bacana ter esse corpo técnico aqui para discutir um pouco de agilidade, um pouco do nosso dia a dia aí, gerenciando entregas e projetos dentro da Ícaro. Muito legal, nós temos um time de peso aqui para contar para vocês sobre metodologias ágeis e metodologias ágeis na prática, né? Como que é no dia a dia, gerenciando projetos gigantescos, né? Como é o caso da Ícaro. E para contextualizar você, nosso ouvinte, em 2020, a adoção de metodologias ágeis por equipes de desenvolvimento de software era de 37%. E esse número ele saltou por conta, né, da pandemia, da adoção do trabalho remoto, de 37% para 86% em 2021, segundo uma pesquisa da plataforma de software Digital AI. Mas hoje nós vamos falar aqui especificamente de Scrum-Ban, né, que junta as práticas do Scrum com o Kanban. Iris, para começar do básico e facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo agora, o que são metodologias ágeis e como você explica agilidade para as pessoas? Bom, eu acho que vale, antes de explicar aí o que é agilidade, o que são métodos ágeis, acho que vale a gente falar um pouquinho aí de alguns termos do mercado, né, que denomina esse mundo dinâmico, né, que a gente vive hoje, até por vezes caóticos, né. Recentemente aí houve uma evolução, né, de um termo, o termo VUCA, que é um termo que foi criado lá após Guerra Fria para explicar o mundo, e houve a evolução desse termo, né, que é o mundo VUCA, que é um acrônimo das palavras em inglês que significam volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, houve a evolução, né, desse termo para o modo BANI, né, que também é um acrônimo em inglês das palavras frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Né? Então, o que é? Né? Qual foi essa evolução? Falava-se em volatilidade, né, e se tornou frágil. O que isso significa na prática? Né? A gente vive aí num mundo que a gente é suscetível à falha, né? E a gente não pode mais ter esse medo de falhar e tem que estar pronto para se adaptar e responder essa falha de forma mais ágil, né? Então, um exemplo disso, né, que antes falavam-se em volatilidade, agora se tornou frágil, é a democracia, por exemplo, né? A gente depende da verdade para que ela ocorra,
né? E se houver fake news, isso tudo aí pode atrapalhar, né? A questão da democracia. A outra evolução foi com relação à incerteza, que se transformou em ansiedade, né? Então, com essa questão de dinamismo muito rápido, o mundo está transformando muito rápido, né? Acaba gerando uma sensação de impotência, né? Na tomada de decisão. Nem sempre fazendo um plano estruturado vai ter o retorno que a gente espera. Às vezes pode ser até um pequeno ajuste e aí a gente vai ter um retorno esperado, né? Então, é complicado lidar com essa ansiedade, né? Por conta desse dinamismo que a gente vive. O complexo tornou não linear, que é a desconexão entre a causa e o efeito, né? É o que eu já comentei, né? Nem sempre uma tomada de decisão precisa ser tão estruturada e vai ter o retorno conforme a análise que foi feita. Às vezes é um pequeno ajuste, a gente tem um retorno mais rápido e mais efetivo, né? E a ambiguidade deu lugar a incompreensível, né? O fato de fazer a pergunta certa não quer dizer que a gente vai dizer o que temos que dizer, ou vai ter a resposta mais adequada, né? Então, que a agilidade, né? É ser adaptável a essas mudanças e a esse mundo que a gente vive, nesse dinamismo todo, né? E aí a gente trazendo para os métodos ágeis, né? Que são as nossas ferramentas enquanto gestores, né? Usando aí os métodos, os frameworks, as metodologias, né? E adaptar todo esse guarda-chuva ágil que a gente chama, né? De acordo com a necessidade, tanto para responder a esse mundo bunny, quanto para atender aos nossos clientes, a necessidade dos nossos clientes, né? Então, a agilidade vai além desse guarda-chuva, né? Não são só métodos, né? É uma forma de pensar, é uma filosofia, né? Que bebe muito lá do método Lean da Toyota, que prega a eliminação de desperdício, a melhoria contínua, o foco no problema, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que denomina tanto os métodos ágeis, o que é agilidade, né? E é o que o mundo está pedindo aí para a gente, né? A agilidade não... Ops, desculpa. Agilidade... Não, pode falar. Posso? Pode continuar. Pode. A agilidade não... Então, por vezes, ela é confundida com rapidez, né? E, na verdade, não. A agilidade é a responder de forma estruturada para que a gente seja mais rápido para responder ao mercado, né? A necessidade do mercado. Então, isso eu queria complementar mesmo eles com relação à velocidade, né? O mercado acaba confundindo em colocar um método ágil para ter entregas mais rápidas. E não é bem esse o cenário. O cenário ali, a palavra-chave é flexibilidade para eu mudar durante o curso, conforme as coisas que vão acontecendo, para atingir aquele objetivo e a meta, a visão que eu defini no orçamento daquele projeto, né? Para atingir a meta-alvo. Então, a flexibilidade acaba trazendo como consequência uma entrega mais rápida e mais assertiva, porque você tem essa questão da adaptação às mudanças. Isso, é a experimentação, né? A gente experimenta e aprende com os erros também, para aí no próximo incremento a gente melhorar e entregar, mas já experimentando, não ficar tanto na prancheta, né? Sair para executar e aprender conforme vai executando, né? Bem bacana, né? Em relação ao que você disse do guarda-chuva ágil, né? Que são dentro, né? Existem diversas metodologias. E quais são as principais diferenças entre essas metodologias, Iris? Dentro desse guarda-chuva ágil, né? A gente está falando aí, se a gente olhar para os métodos aí que a gente utiliza dentro do delivery, né? A gente está falando de uma infinidade. Os mais conhecidos é o Scrum e o Kanban. Dentro desses frameworks, né? Existem frameworks que são mais
prescritivos, né, que tem mais regras, que é o caso do Scrum, por exemplo, que a gente precisa seguir os ritos, as cerimônias dentro daquele time box especificado pelo framework. Precisamos ter os jobs roles, né, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, o Product Owner, e o Kanban, desculpa, que é um método, não chega a ser um framework, né? Ele é um método menos prescritivo, né? Que aí você vai adaptar de acordo com o seu fluxo de trabalho, né? Então não existe as job rules bem definidas, não existe um time box definido, né? Então, basicamente, são essas as diferenças. Então, além do Kanban e do Scrum, a gente também tem outras metodologias dentro da fase de delivery, como, por exemplo, o XP, que é um dos mais conhecidos também, né? Que é o Extreme Programming, o Crystal, o FDD, que é o Feature Driven Development, o TDD, que é o Test Driven Development, o BDD, Behavior Driven Development, e entre outros. Existe uma infinidade, né? Mas os mais conhecidos e os mais usados no mercado é o Kanban e o Scrum, né? E além desses frameworks que a gente utiliza bastante na fase de delivery, a gente tem outros frameworks que é bem utilizado aí, que é bem conhecido no mercado na fase de discovery de produto, por exemplo, né? Que é o caso do Design Thinking, Design de Sprint, o Lean Inception, né? Frameworks utilizados também para escalar a agilidade, né? Quando a gente olha para o Scrum, a gente olha para um único time, né? E aí a gente tem frameworks que vai utilizar mais de um time Scrum para o mesmo produto, por exemplo, né? Então, nesses casos, a gente fala que são frameworks que escala a agilidade, né? Que é o caso do SAFe, do Scrum of Scrum, do Kanban at Scale, do Less, né? Além desses frameworks aí que são utilizados aí mais para entrega ou desenvolvimento de produto, a gente também usa bastante ferramentas aí de coaching para a gestão da equipe, por exemplo, o PNL, o Management 3.0, o framework Kinefin, né, que auxilia aí na definição de qual ou quais frameworks que a gente vai usar em determinado projeto, por exemplo, né? Então, Iris, né, aí vou até pedir aí a Ana e o Rômulo complementar, né, mas eu vejo que o guarda-chuva ágil vai além dos frameworks aí de delivery. Eu coloco aí dentro dessa nossa caixa de ferramenta, né, que eu vejo o guarda-chuva ágil, também esses outros frameworks, né, que auxiliam aí no nosso dia a dia. E eles se complementam, né? A gente pode usar o SAFe, o Scrum como método, práticas do Kanban, o BCC, TDD também utilizando dentro do Scrum. Então, tem coisas que se encaixam, se complementam. Sim. É isso aí. E, assim, na verdade, na prática, né, que é o que a gente está tentando abordar aqui, né, a metodologia ágil na prática, recai muito sobre o nosso papel como gestor, como responsável pela entrega, identificar a melhor metodologia que vai se aplicar, né, e às vezes ter que fazer uma mistura entre dois frameworks, ou dependendo do contexto do projeto, do cliente. A gente tem que ter essa noção, conhecer, né, dentro do guarda-chuva quais são os frameworks, as ferramentas, e saber escolher as melhores para fazer a melhor entrega. E um ponto que eu acho que é bem relevante também, né, dentro do momento da escolha aí do framework, é considerar também a cultura, né, do cliente que a gente está atendendo, né, porque dependendo do framework que a gente escolher, talvez a cultura, o pessoal não esteja preparado, não esteja com esse mindset, né, e aí a gente vai enfrentar mais resistência e vai, ao invés de facilitar o trabalho, de repente vai tornar o trabalho um pouco mais moroso, né? Porque a gente depende das pessoas, né? Para fazer as entregas. Então, eu acho que é um ponto bem relevante e, na minha opinião, eu acho que é o mais desafiador, né? As pessoas virarem a chavinha mesmo para o mindset ágil, né? Eu não tenho mais uma pessoa ali que vai ficar me controlando, que vai, você precisa entregar essa atividade, né? Ficar fazendo aquele follow-up, né?
para conseguir entregar. Não, nós somos um time, você também se comprometeu com a entrega e a gente tem esse time box para entregar, né? É uma visão um pouco diferente, né, de ver as coisas. O Scrum, ele fala que ele é fácil de aplicar e difícil de dominar. E essa frase se aplica para todas as outras metodologias, frameworks, enfim, de agilidade, né? Que como eles são menos prescritivos, têm menos regras, são fáceis de serem aplicados e de ter um fit com um determinado contexto. O problema é como, realmente, por ter menos regras, como que você ajusta as todas as necessidades, e ainda mais nesse ambiente bunny que você comentou. Muito legal, principalmente essa questão, né, de você fundir determinadas metodologias, enfim, misturar as metodologias e adaptar isso, né, na vida real e dentro da cultura do cliente, porque às vezes a cultura não permite, né, você utilizar determinada metodologia. Bom, falando aí nessa questão de fundir as práticas e fundir as metodologias, bom, você pode explicar um pouquinho sobre o Scrum Bun, né, que ele funde as práticas do Scrum e do Kanban. Explica aí para o pessoal como que funciona e como ele funde essas práticas exatamente. Beleza. A gente viu aí eles falando que o Scrum e o Kanban basicamente são os frameworks mais difundidos, mais utilizados, né, dentro do mercado. E assim, o Scrum-Ban, ele veio das adaptações que foram feitas, seja em cima do Scrum, seja em cima do Kanban, né? E assim, ganhou muita força, porque na prática é muito difícil usar 100% de um framework, né? Então, você sempre vai ter que fazer adaptações, né? E aí, indo nessa linha, para poder explicar um pouco do Scrum-Ban, a gente tem que fazer um paralelo entre o Scrum e entre o Kanban. Então, assim, tentando ir um pouco mais, né, direto ao ponto, na prática, né, a gente pode falar que existem principalmente 8 disciplinas, 8 pontos que vão divergir dentre esses dois frameworks, que é o Scrum e o Kanban. Eu vou tentar detalhar um pouco mais sobre eles e vou dizer onde que o Scrum-Ban puxa de um ou puxa de outro, tá? O primeiro é sobre o foco, né? O Scrum, ele tem um foco bem limitado a produtos complexos. Ele vai trabalhar de forma incremental e com interações, né? Dada a complexidade de um produto, de uma entrega, de um projeto, né? E o Kanban, por ser uma metodologia um pouco mais antiga e que se aplicava a outros mercados, o Scrum foi criado diretamente para o mercado de desenvolvimento de software. O Kanban já era aplicado em outros mercados, indústria automobilística, por exemplo, né, que foi a origem, né? O Kanban ele é um pouco mais facilitado porque o foco dele era o gerenciamento do trabalho, né? Ele veio de princípios just in time, do Lean e tudo mais, né? E como que o Scrum-Ban, né, une esses dois mundos no que a gente diz sobre foco, que é a primeira disciplina, né? O Scrum-Ban, ele tenta atender um pouco dos dois, ele é mais uma mistura mesmo entre o Scrum e o Kanban, né? Pois ele une um pouco a questão da interação, do produto complexo, mas sempre também controlando o esforço e gerenciando o trabalho que é necessário, né? Então, assim, nessa primeira disciplina, né, o Scrum-Ban tá fazendo mais ou menos uma fusão do foco das duas, né? A segunda disciplina que eu gosto de detalhar é sobre a gestão do tempo dentro do projeto, né? O Scrum, ele vai fazer sprints, ele vai dividir o tempo, né, em eventos, time boxes, né, que a gente chama, né? E o Kanban, ele traz um pouco do conceito de fluxo contínuo, sem interação, né? Então, nisso aí, os dois são bem divergentes, né? E o Scrum-Ban, ele, na prática, ele é meio opcional, porque pode haver interação e pode não haver. Aí vai depender, como eu falei, do contexto, da necessidade do projeto ou da maturidade dos envolvidos ali dentro do projeto, né? Aí a terceira disciplina seria com relação à entrega, né?
O Scrum, que nem eu já falei, ele faz entregas incrementais num produto complexo, né? Ao final de uma sprint, ele faz um incremento no produto, né? E o Kanban também, eu já falei, ele é mais contínuo, ele tem entregas contínuas, né? Sempre limitando a quantidade de work in progress, que a gente fala, que é o tanto de itens que você está trabalhando naquele momento, né? E nesse sentido, quando a gente está falando da disciplina de entrega, o Scrum ele puxa mais para o Kanban. Quer dizer, desculpa, ele puxa mais para o Scrum, né? Pois a ideia, né, é fazer também entregas menores, mais incrementais, né? Você pode fazer um fluxo contínuo dentro do Scrum, mas normalmente você puxa mais para o Scrum para fazer entregas menores e incrementais, né? A quarta disciplina que a gente traz é sobre o painel de controle, né? O Scrum, a cada sprint, ele faz um board, né? E o Kanban, ele tem um board contínuo, né? Então, também isso aqui muda entre os dois frameworks, né? E o Scrum também deixa isso um pouco opcional. Você pode ver o que melhor vai se adaptar ao seu meio ambiente ali de projeto, né? Então, você pode tanto fazer um board a cada time box que você for definir dentro do seu Scrum, como você pode deixar sempre um board contínuo ali, né? Então, ali também ainda tem uma boa mistura e é opcional, né? A quinta disciplina, a gente diz respeito a papéis, né? Então, o Scrum, ele é mais prescritivo, como as meninas falaram aí, ele tem um pouco mais de regras, então ele define muito bem os papéis. Tem o PO, tem o Scrum Master, tem o Dev Team e tudo mais. O Kanban, ele não define papéis, né? Ele deixa aberto conforme a sua necessidade. O Kanban, você pode definir alguns papéis, não é tão prescritivo quanto o Scrum, né? E no Scrumban, ele também puxa um pouco mais para o Scrum, porque você precisa ter um PO para fazer um fluxo puxado, né, que a gente está falando do just in time. O PO precisa priorizar e dizer o que vai ser prioridade para ser feito, né? E tem que ter o Dev Team, vai ter que ter provavelmente um Scrum Master que vai fazer o controle de todo o framework ali e da equipe. Então, nesse ponto, puxa mais para o Scrum, né? Aí você se pergunta, porra, até agora, ou é opcional ou puxa para o Scrum? Não, agora a gente vai começar a falar de um pouco das disciplinas que o Scrum puxa mais para o Kanban, né? Então, a sexta é cerimônias, né? O Scrum ele é prescritivo, ele tem daily meeting, ele tem planning, review, retro, tudo isso está bem definido e é obrigatório, né? O Kanban, a única coisa que é obrigatória é o planning. Todas as outras cerimônias não são obrigatórias, né? E o Scrumban, ele puxa mais para o Kanban. Você vai ter que ter o planning puxado, né? E as outras, você fica à sua disposição para fazer conforme a sua necessidade ou o ecossistema que o projeto está sendo desenvolvido, né? Normalmente, no Scrumban, a gente faz o planning e uma daily meeting também para manter todo mundo atualizado dentro da mesma página, né? E aí a retro, a review pode ser feito de acordo com a necessidade. Por exemplo, se aconteceu algum fato muito crítico ou muito importante ao longo do desenvolvimento do trabalho, você pode parar e falar assim, cara, vamos fazer uma retro para a gente entender o que aconteceu. Então, não é obrigatório, mas você pode fazer conforme a sua necessidade, né? A sétima disciplina é estimativas e métricas, né? O Scrum, você tem lá todas as ferramentas para fazer métrica por pontos, você tem gráfico de burn down, você tem gráfico de velocidade, então isso também é bem definido no Scrum. E no Kanban também não é obrigatório, eles divergem bastante nesse ponto, né? O Kanban ele usa mais ou menos uma previsibilidade de entrega, né, de acordo com a sua capacidade de trabalho, porque a gente está, né, o foco do Kanban é a gestão do seu trabalho, né, da sua eficiência, né? É mais ou menos comum usar o lead time, né, que é o tempo para produção e entrega, né? Isso é usado no Kanban. E o Scrum também puxa mais para o Kanban nesse ponto, né? Ele vai tentar medir a capacidade de trabalho, então o lead time, que é muito usado no Kanban, também no Scrum se aplica bastante, né? E talvez a gente não vai fazer uma medição por pontos na hora de estimar as demandas ou as atividades que o Scrum faz, né? No Scrumban, você tenta mais ou menos definir uma complexidade. Pô, isso aqui é simples, isso aqui tem uma complexidade mediana, isso aqui é mais complexo, vai demorar mais tempo. Então, o Scrum, normalmente, você passa uma estimativa, tenta ser o mais real possível. Isso aqui vai durar 10 dias,
isso aqui vai me durar tantos pontos. No Scrum nem tanto, a gente tenta ter só uma previsibilidade de trabalho, né? E Só complementando, Oi, Rominha, só pode complementando essa questão de falar. estimativa. Na verdade, o Scrum ele fala em ter o processo de estimativa. É mais comum na literatura ver a questão de pontos, mas não necessariamente pode ser em pontos, pode ser algum outro modelo de referência. No Kanban, ele é mais livre em relação a isso, e ele vai mais, como fluxo puxado, ele vai mais na referência de tamanho de pacote, e ver a questão de medições de gargalos, ela vai mais por referência. Mas como o Scrum é um mix dessas duas, então isso fica bem a cargo da maturidade do time de como, e dos perímetros de ação do assunto que está sendo tratado naquele projeto. Então fica uma coisa mais flexível para decidir entre uma coisa ou outra, né? Mas os dois falam num processo de estimativa, um mais pensando em pontos e outros mais por referência, mas pode ser feito da mesma forma nos dois frameworks. Perfeito, Ana, isso aí. Bom, e aí para finalizar, qual que é a oitava disciplina? É a flexibilidade, né? O Scrum, por ser prescritivo e ele define uma sprint, ele não tem uma flexibilidade para você encaixar mudanças ao longo da sua sprint. Você tem que esperar a próxima sprint para você repriorizar as suas entregas, né? E o Kanban, ele é bem mais flexível com relação a isso. Você pode fazer mudança a qualquer momento, de fato, né? Desde que você controle o seu work in progress lá, você prioriza e desprioriza, a qualquer momento você consegue fazer mudanças, né? E o Scrum também tende a puxar mais para o Kanban nesse sentido, né? Porque o Scrum é aquela coisa, você começou, por exemplo, você começou com o Scrum e viu que o seu cliente não tem tanta maturidade e ele fica te pedindo mudanças, você acabou de fazer um planning, passa 2 dias e ele já quer mudar as prioridades, e aí isso incomoda muito tanto o gestor quanto o dev team, né? E aí a saída que a gente normalmente faz é puxar mais para o Kanban, dar essa abertura a fazer mudanças, né? Então, nesse sentido, o Scrum puxa mais para o Kanban, né? Porque ele tem muito mais flexibilidade do que o Scrum, né? E também não é aquela flexibilidade toda que o Kanban tem, né? Mas ele puxa mais para o Kanban, né? E aí, assim, em resumo, a gente falou de 8 disciplinas, mas e na prática mesmo, né? É engraçado, né? Porque quando a gente recebe um projeto novo para a gente, né, fazer ali a gestão da entrega e tudo mais, o ideal é sempre a gente tentar aferir dentro dessas 8 disciplinas o que vai casar mais com aquele projeto ou com aquele cliente, ou até depois você entrevistando todos os envolvidos ali no projeto, tentando entender o que eles vão se adaptar melhor. E assim, aí é um pouco da minha posição, tá? Se você chega num contexto que você fala, puta, aqui eu vou conseguir usar 80% da metodologia Scrum, eu vou falar que eu estou usando Scrum, né? Ah, não, eu estou usando 80% do Kanban, eu vou falar que eu vou usar Kanban, né? Agora, qualquer outro tipo de proporção, né, que vai ser uma mistura, aí eu falo que eu uso um Scrum. Aí eu estou falando como Romulo Ramírez aqui, eu tenho esse tipo de posição, né? Porque assim, se eu estou usando 80% do Scrum, eu não falo que eu estou usando um mix, eu falo que eu estou usando um Scrum adaptado, ou estou usando um Kanban adaptado, né? Agora, se eu estou usando 40-60, 30-70, 50-50, tá, para mim é Scrum, né? Então, aí assim, o 80% eu estou aqui tirando da minha percepção, mas pode ser um pouco mais, 75, pode ser 90, aí vai de cada um, né? Então, assim, dizendo na prática, eu tento mais ou menos fazer essa distinção quando eu estou usando um framework ou outro, quando eu estou fundindo eles. E tem algumas práticas que a gente muda e não necessariamente está ferindo o framework. Então, de novo, o Scrum fala em ter a reunião de planning, não fala como você vai executar, ele fala que algumas regrinhas, que primeiro você conta as histórias e depois o time estima, né, quebra em tarefas, mas você pode usar o planning poker, você pode estimar em horas ou estimar em referência. Então, o fato de você fazer essas pequenas mudanças, ou usar ferramentas diferentes para apoiar o entendimento das demandas, isso não vai ferir o modelo, né? Então, por isso que
quando falar o Scrum, eu vejo mais o uso do Scrum quando eu tenho mudanças no meio da squad, da sprint, desculpa, no meio da iteração. Então, tem uma iteração que foi definida, um compromisso de uma entrega, e eu preciso mexer no meio dessa iteração em função de algumas priorizações ou regras que foram definidas que podem ter esses movimentos, aí eu estou indo mais para o Scrum. Bem bacana essa questão de você poder fundir as práticas, né? E entrando um pouquinho nesse quesito de complexidade que o Romulo falou, né? De que forma as metodologias ágeis elas podem contribuir para resolver problemas complexos dentro da implementação de grandes projetos? Ana, de que forma você vê assim? Aí eu entendo que o principal ponto ou palavra-chave aqui é a agilidade, né? Nessa questão de tratar a complexibilidade, né? A principal palavra-chave, desculpa, da agilidade é a flexibilidade, mas sempre orientado na atuação das mudanças necessárias em prol de atingir um determinado objetivo, visão, e então eu permito a mudança de rumo e adaptações de escopo no decorrer das interações, desde que orientado a esse indicador-chave, resultado esperado e assim por diante. Então, seria a questão da flexibilidade. Um segundo ponto, ao meu ver, seria a questão de ajudar a identificar gargalos. Então, por exemplo, com a aplicação de um Kanban, onde eu transito as histórias, as atividades por status, eu consigo, por exemplo, identificar situações que atrasam o meu fluxo de entrega. E aí, com base nos pilares de inspeção, adaptação, transparência, eu consigo, de forma periódica, focar nos ajustes necessários para atingir as metas desejadas. Outro ponto complementar, quando a gente fala de complexidade, que as pessoas confundem, eu tenho um projeto complexo, eu tenho muita documentação, então eu não posso utilizar projetos ágeis. E não é bem assim, né? A questão da agilidade, ela não fala na ausência de documentação. Eu posso ter etapas de refinamento, ter que seguir alguns procedimentos, normas, regras de segurança, alguma questão de regulatório para um determinado projeto, inclusive porque ele é complexo. Então, o que a agilidade pega é que eu maximize a conversa face-to-face para não só ter somente a documentação, no sentido de minimizar as falhas de comunicação, né, de ter mais interação com as partes envolvidas, e com isso eu posso utilizar, por exemplo, técnicas de prototipação, demos, mockups, para que esse requisito fique mais claro. Até relacionando a esse termo, a gente tem a questão do princípio de incerteza da engenharia de software, que os requisitos eles são voláteis por si só, e que eles mudam ao longo do tempo, seja por questão de uma regra de negócio que mudou, até dentro daquele contexto que eles comentou do BANI, seja questão de falha de comunicação, ideias que surgem no meio do caminho. Então, por isso que o framework ágil é mais preparado para essa abordagem de ajuste ao longo do projeto. Esse é o ponto que eu vejo principal aqui. Eu acho assim, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento, né? O cliente, ou a área de negócio, não tem a ideia, né? Eles têm uma ideia, mas na hora que vai começar a utilizar, começa a ver, não tá usual, né? Aquilo que a gente pensou não tá usual, não tá legal, não tá ajudando no nosso dia a dia, né? E o projeto está em curso, então ele volta para o PO, olha, não tá legal, a gente vai precisar fazer esse ajuste aqui. Volta esse item para o backlog para ser refinado, priorizado, entrar na sprint, por exemplo, no caso do Scrum. Né? Então, eu acho que é um ganho, né? O método ágil, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento, né? Algo que é intangível, algo novo, muitas vezes, né? Então, é importante essa experimentação, não só da equipe, né, técnica, mas também do usuário, né? Que ele vai trazer o feedback e aí vai sendo construindo algo que vai ser usual lá no final, né? Conforme vai havendo os incrementos, né? Eu acho isso bem interessante, né? Para esses casos específicos, né? Nessa questão que pode mudar de rumo, né, o projeto, enfim, o cliente às vezes ele tem uma ideia, né, e na hora que o projeto está ali na prática, enfim, né, ele pode mudar de rumo. Então,
Na sua visão, Ana, como que é o seu papel, né? Qual que é o papel do gestor de projeto dentro da metodologia? Em termos de metodologia, até que o Rominho puxou antes, né, o nosso papel é ajudar o cliente no mapeamento, na contextualização e no mapeamento da cadeia de valor, fomentando e identificando os fluxos, desde da estratégia, os portfólios, e aí eu vou quebrar em ecos, histórias, até a cadeia de entrega de release. A gente monta esse mapeamento de cadeia de valor para entender como seria o fluxo de entrega dentro daquele projeto, dentro daquele cliente. E uma vez tendo a dimensão desse ambiente, conhecimento das partes envolvidas, o quanto eles estão maduros em agilidade, e aí eu entro a gente entra na sugestão da adaptação do framework conforme o contexto, conforme o contrato, se eu tenho restrições de contratuais, questões de projeto, e também do time que vai executar. Então, são várias coisas aí para colocar na balança. E depois dessa parte de definição, então no começo do projeto a gente faz esse mapeamento e define o framework. E depois que o projeto está correndo, ainda acontece essa questão da adaptação e melhoria contínua. Então, ao longo do projeto, eu posso fazer alterações no framework conforme a necessidade do negócio do cliente. Então, são essas questões. Eu também acho legal frisar, porque assim, a gente está falando também sobre nós, gestores aqui dentro da Ícaro, e como que a gente trabalha, né? Como é que a gente atua, né? E como a gente toma as nossas decisões, e tudo isso vem também um pouco da nossa cultura e um pouco dos estudos, das metodologias que a gente faz, né? É importante citar que a gente, como gestor de projeto ou como gestor de delivery, responsável pela entrega, né, tem essa questão da gente escolher a melhor metodologia ou as adaptações que a gente vai fazer numa fase de definição, como a Ana falou, né? Mas no dia a dia, a gente veste vários chapeuzinhos aqui nessa cabecinha, né? Pô, se precisar fazer vez de Scrum Master, a gente faz, né? Se precisar dar apoio no PO, porque a gente tem conhecimento do produto que está sendo construído, a gente faz, veste o chapeuzinho de PO em alguns momentos também. Pô, já tive momentos de meter a mão na massa lá, ajudar o dev team a fazer coisas. A gente tem que ser um facilitador, né, dentro do projeto, tanto para a equipe quanto para o cliente. Isso é responsabilidade nossa, né, é um papel que a gente assume dentro da entrega, né? E para mim o principal é o acompanhamento, porque assim, se a gente mantém sempre uma boa relação com os nossos clientes, e isso a Ícaro tem, a gente tem margem para errar, para corrigir, para tomar novos rumos ao longo do projeto e fazer as adaptações e tomar as atitudes no momento que precisam tomar, que a gente precisa adaptar, precisa mudar. Então, essa parte de controle, de monitoração ao longo do projeto, isso é muito importante dentro do nosso papel também. E dentro dessas adaptações, por exemplo, vai muito do contexto, tá? Dependendo do tamanho do projeto, só o PO não é suficiente, você precisa ter uma equipe de apoio, e aí você coloca outros analistas. Você tem o papel do PO para ter uma pessoa, um tomador de decisão, mesmo que tenha um comitê envolvido. Você pode, por exemplo, ter adaptações, vamos lá, no Scrum ele fala que o PO é responsável pela gestão daquela squad, mas uma estrutura cliente-fornecedor, onde você está terceirizando, né, contratou uma outra equipe para estar desenvolvendo aquele software, então a squad está sendo administrada por uma outra empresa, então o SM hora ele está também com um chapéu ali do PO do Scrum, para poder verificar métricas relativas à saúde financeira do projeto. Então, o PO vai estar olhando para os benefícios, resultados, as KPIs de entrega de resultado, até para dar um feedback para o sponsor do projeto, e o Scrum Master está lá preocupado também com a saúde financeira do projeto, e vão ter outros indicadores para estar acompanhando, para melhorar a eficiência e eficácia da squad. Então, tem coisas que também são divididas e a gente adapta conforme o contexto. No caso, né, de adaptar conforme o contexto, então,
A gente usa muito o Scrum aqui na Ícaro, mas quais metodologias, quais outras metodologias nós utilizamos? A gente usa o Scrum e o Kanban, são a maior parte dos projetos ou vai ser escopo fechado ou Scrum. Alguns Kanban, e o que importa é entender o objetivo do projeto, as restrições, premissas, o contexto e principalmente a cultura do cliente também, conhecer as equipes envolvidas para tomar a decisão. Então, por exemplo, conforme a minha equipe, eu vou montar um backlog puxado, meu time está preparado para poder pegar um backlog priorizado e eu vou puxando o próximo e isso está ok, ou eu preciso montar iterações fixas para alinhamento das metas que eu vou ter naquela próxima iteração e realinhar isso a cada X semanas. Então, tudo vai depender da maturidade, do contexto das pessoas envolvidas e do quanto está ok a questão de priorização. Essas regras de priorização também é muito importante. Alguém gostaria de complementar? Bom, a Ana já comentou, né, assim, que existem projetos de escopo fechado. Eu hoje, né, na minha atuação, eu estou num projeto onde eu toco projetos dentro de um cliente que eu uso metodologia tradicional, waterfall, né, que é escopo fechado, né, então eu consigo trazer muito pouco, né, desse mundo ágil para dentro do cliente, né, até por conta da maturidade do cliente, né, eles não estão tão maduros hoje para a gente propor esse tipo de ajuste aí, né, na forma de trabalho, né, essa é a visão que eu tenho, né, então eu estou aí tentando incorporar alguma coisa, né? Mas no sentido de repente, uma daily, né? Para conseguir alinhar com a equipe do cliente, ou o próprio Kanban, né? Hoje eu não trabalho com projetos de desenvolvimento, são projetos de infraestrutura de TI. Então, existe um escopo muito bem definido, né? Então, não tenho porque, na minha visão, tá? Trazer o Scrum, que eu acho que não cabe nesse contexto, né? E além do contexto dos projetos, né? Da natureza dos projetos, eu vejo que o cliente também não está preparado. Então, a minha fase, né, na atual é essa, né? Eu trabalho mais com projetos usando metodologias tradicionais, o waterfall mesmo, né? E toda estudando a possibilidade de trazer alguma coisa ágil que eu acho que vai trazer ganho para o cliente, né? E puxando um pouquinho do que a gente estava conversando antes, né, se usar Scrum ou outro framework ágil, de quais que a gente tem aqui na Ícaro, tem um livro de gerenciamento de organizações dinâmicas, que é do Ralph Stacey, de 96, e tem outras edições até 2015, que aborda o mapeamento de complexidade de sistemas similar ao Cynefin, que a Iris comentou. E aí, nesse trabalho, ele identifica os tipos de ambiente e aonde a mudança se enquadra, que nível de mudança que eu tenho nesses ambientes. Então, eu tenho lá a categoria entre simples, complicado, complexo e caótico, que seria o anárquico, né? E o nível de mudança atrelado a isso. Tem vários gráficos nesse livro. Então, se eu tenho, falando do ambiente simples, onde o escopo é simples, estável, bem conhecido, com poucas mudanças, normalmente a gente atua em modo escopo fechado, utilizando as metodologias cascadas, mas não impede, por exemplo, de utilizar as outras práticas ágeis para dar mais visibilidade das atividades envolvidas, como ele está comentando, até para facilitar o dia a dia do time. Agora, se tem um ambiente que ele é instável, pouco conhecido, mas eu tenho necessidade de abraçar uma mudança, ser adaptável e resiliente, é nesse contexto que os frameworks ágeis se encaixam mais, principalmente o Scrum. Né? Porém, apesar de eu ser resiliente e ser adaptável às mudanças, eu preciso ter essa visão e essa meta, o resultado esperado bem claro, para saber onde que eu quero chegar, né? Para poder atingir o objetivo principal. E quando eu falo de um ambiente com pouco controle, caótico, mais no modo de apagar incêndio, então ali o Scrum é menos indicado, ele não é indicado, aliás, e aí eu posso ter modelos de sustentação, com controle de SLAs, e eu posso até aplicar o Kanban, desde que com regras bem claras, por tipo de serviço, para saber que tipo de
demanda ela é expedite, que passa na frente dos outros, então a parte também de SLA e critério de priorização está bem clara, escrito em políticas para acesso de todos os envolvidos. Então o Scrum ele acaba tendo fit maior para esses ambientes complicados, onde eu mudo o processo ao longo do tempo, porque tem um certo grau de incerteza de como exatamente executar, mas eu sei aonde eu quero chegar. E o Kanban ele é um dos meus preferidos, então ele se adapta em mais ambientes e cenários, né? Então vai depender muito do contexto. Então, mas tem essa questão da maturidade em priorização. Então, é onde a gente analisa esses ambientes e a melhor framework para adaptar conforme esse contexto. Vocês falaram muito dessa questão cultural, enfim, também do ambiente, o ambiente caótico e tudo mais. Qualquer empresa consegue aplicar uma metodologia ágil? Hoje chegou uma empresa que, eu quero aplicar na minha empresa. O que eu preciso saber antes de aplicar e se qualquer empresa pode aplicar uma metodologia ágil? A meu ver, sim, mas tem que começar com o contexto, tem que fazer uma análise se essa empresa já trabalhou com agilidade, tem alguma célula Scrum ou Kanban dentro, se eles já conhecem as palavras-chave, e começar com workshops, fazendo, né, tendo essa interação, fazendo trabalho junto com eles para conseguir captar do cliente qual que é a maturidade no tema. Né? Falar da questão da flexibilidade, de não ser mais rápido, falar da entrega mais rápida, ela vem como consequência, de entrega assertiva, qual que é a maturidade deles em medição de resultados, já ouviram falar em indicadores, né, em KPIs, OKRs, essas siglas, e como que é a questão de autonomia para a tomada de decisão dentro da empresa, também isso é importante para saber, porque não adianta eu ter um PO que ele não tem autonomia de priorizar um backlog. Então, são vários pontos aí para fazer uma análise antes de definir os modelos. Mas sim, qualquer empresa poderia aplicar. Eu até gostaria de acrescentar, porque assim, os princípios ágeis, eles se aplicam de fato a qualquer tipo de mercado, a qualquer tipo de indústria e tudo mais. O Kanban nasceu de uma indústria que é automobilística, por exemplo, né? Linha de produção, por exemplo. A gente já viu por exemplo, já vi agências de marketing que usam Scrum, né, para conseguir pautar a entrega de alguma campanha, de algum material, né, de divulgação e tudo mais, eles usam. Né? Já vi também empresas de turismo que usou alguns princípios ágeis, por exemplo, como a Ana falou, alguns papéis, alguma cronogramação de algum trabalho para fazer interações e tudo mais. Então, eu já vi na prática outras indústrias, outros mercados usando princípios ágeis, né? E para mim o resumo da coisa é responder às mudanças. É que a gente falou, o mundo ágil foi criado, né? Foi idealizado para isso, para responder, né, a mudança constante e entregando valor, né, com foco, né, de ter uma resposta adequada no tempo certo, nem sempre a mais rápida, mas tendo essa flexibilidade, né, para poder entregar valor da melhor forma possível, sempre que for necessário alguma mudança, seja interna ou externa dentro do seu projeto. Bom, eu acho que tanto a Ana quanto o Rômulo, acho que já complementaram, já falou aí, eu não tenho muito mais o que complementar aqui, né? Mas, como o Rômulo disse, também vejo essa movimentação também bastante em RH, né? Das empresas trabalhando também nesse modelo ágil, né? Então, as áreas que eu vejo aí que está mais difundido, né, nessa questão de agilidade, a TI, né, até por conta da natureza, do dinamismo que a gente vive, marketing, RH, e assim, qualquer empresa, qualquer área pode, né, trazer o ágil, né, para o dia a dia. Né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque eu acho que o ponto principal
né, da questão do trabalho, de usar a agilidade, né, no dia a dia, é a mudança de forma de pensar, de mindset da equipe, né? E esse é o principal, né? E é o que é o mais desafiador também, na minha visão, né? É a mudança de cultura, mindset das pessoas. E todo mundo da empresa tem que estar envolvido, desde do Sim. sponsor, dos executivos, da área requisitante, eles têm que entender a nomenclatura, a filosofia, o mindset, para poder estar engajado no processo fim a fim. Bacana. Então, falando, né, dessa questão cultural, aqui na Icro, as metodologias ágeis já fazem parte da nossa cultura e vocês tocam aí projetos gigantescos aí. Então, falando aí dos projetos, falando do dia a dia e de resultado principalmente, qual a diferença que vocês veem em relação a antes de aplicar uma metodologia ágil e após aplicar uma metodologia ágil? Tá. Aqui na ICRA eu participei de projetos de escopo fechado, então eram para onde eu tinha o escopo bem definido, então para esses casos funciona bem. Aí depois eu participei de um projeto, um cliente que tinha 2 squads paralelas, que era para fazer uma entrega numa data mais agressiva, desafiadora, vamos dizer assim, e a gente resolveu paralelizar, só que o escopo, havia uma meta bem clara, mas não sabia muito bem, a gente não sabia muito bem como implementar. Então, a gente adotou o Scrum como experimento e funcionou super bem, porque a gente tinha essa visão clara de onde a gente queria chegar, e o PO também era bem munido de conhecimento do negócio. E mesmo com as mudanças ao longo do caminho, que teve para essas adaptações, funcionou super bem. Já num outro cliente, a gente teve com times evolutivos, a gente, no início, fez projetos de escopo fechados para construir os primeiros ambientes, os primeiros sistemas. E uma vez ele estando em produção, esses escopos fechados foram ficando mais engessados para poder fazer as entregas no tempo acordado e se adaptar às mudanças. Aí que a gente entrou com os métodos Scrum, os primeiros anos foram Scrum, e a gente conseguia fazer essas interações bem, claro, sem muitas mudanças. Então, fazia uma sprint, a gente entregava as histórias no final da sprint. De 2018 para cá, ganhou um ritmo um pouquinho mais acelerado no sentido de atender necessidade de negócio e ter essas mudanças de priorização no meio da sprint. Então, aí que a gente migrou para esse Scrum na prática, apesar de a gente falar que o time são células de Scrum, a gente acaba adotando na prática o Scrum, porque incide essas alterações de priorização no meio do sprint em função desses dinamismos de negócio. A vantagem é a questão da flexibilidade, de não ter que cancelar uma sprint. Então, passou o planning, o time acordou o que a gente ia entregar naquela iteração e 3 dias depois tem que fazer uma mudança. Aí cancela tudo, começa de novo? Não. Então, a gente consegue fazer essa flexibilização. Um outro ponto dos projetos evolutivos é que essas demandas elas não têm muita interação uma entre a outra. Elas vão ser entregues em relação a um ambiente comum, a um sistema comum, porém são funcionalidades isoladas. Então, eu tenho pouca dependência de uma da outra. Então, eu consigo fazer essas flexibilizações de troca de demandas. E os critérios de troca de previsão também tem que estar bem claro, né? E ser alertado para o PO quais são os impactos dessas mudanças. Agora, a desvantagem ou a regra não está muito clara, ou ter muitas mudanças, já que eu permito essa mudança, ela acaba acontecendo de forma mais constante, acabar levando a alguma perda de eficiência, ter retrabalho, porque eu tenho que toda hora retomar o que foi despriorizado, e pode prejudicar as metas iniciais que eu tinha lá no início do projeto em função dessas mudanças. E tem a questão da motivação do time também, porque fica mudando demanda o tempo todo. Mas esse risco também existe no Kanban, por conta dessas despriorizações no meio do caminho. Né? Então, essa foi a principal experiência. Então, o Scrum está se ajustando mais por conta
dessa mudança de priorização, permitir essa mudança de priorização para atender a necessidade do cliente, mas tem outros pontos para tomar os cuidados, né? E em termos de evolução, assim, vou usar Scrum para sempre? Não, vai ser conforme a necessidade, como análise do contexto, como sempre. Então, vai depender de questões de contratuais vigentes, das restrições que eu tenho naquele momento, das medições que eu vou fazendo ao longo do tempo, entender os gargalos que acontecem no ciclo de vida dos tickets, as quantidades de repriorizações que eu tenho na sprint, por que ela é tão alta, se ela não é, quais são por que é tudo urgente, quais são os pontos de descontinuidades. Às vezes vem uma demanda que é urgente, eu despriorizo outra, e aí quando eu volto na outra, não precisa mais, então eu tive um gasto desnecessário lá atrás com aquela demanda. Então tem uma série de questões para sendo avaliada ao longo do tempo, para avaliar se, vou migrar para o Kanban, não vou voltar para o Scrum, vou continuar no Scrum, mas eu só vou aferir para que esse processo tenha menos pontos de continuidade, menos retrabalho. Então, é um processo contínuo. Sim. Então, é bem desafiador. Até complementando o que a Ana está dizendo, né? Eu vejo o quão para que nos norteia aí a tomada dessa decisão, essa adaptação durante o tempo, é importante que a gente faça as medições, né? Tenha métrica e faça as medições, apresente para o cliente, né? Porque é uma forma de, sem dados, né? A gente não tem como tomar essa decisão e mostrar, né? Onde a gente está ganhando, onde a gente está perdendo, e até para negociar e mostrar, né? Aquilo que não está legal, ou aquilo que está legal e o que pode fazer para ajustar, né? Bom, eu vou tentar, nesse ponto aqui, trazer também um pouco dos projetos e das minhas experiências aqui dentro da Ícaro. Como a Ana falou, a Ana tem um projeto que ela está há muito tempo, né, desde 2014, que é uma parceria que a gente tem com o cliente, que a gente vem desenvolvendo, né? E eu separei aqui, basicamente, 3 experiências que eu acho que são significativas e que vai procurar retratar um pouco da praticidade que a gente tem das metodologias e dos frameworks ágeis, né, no âmbito de projeto. O primeiro deles, né, que eu acho que é um pouco emblemático, é que, assim, eu tenho um exemplo para dar, uma experiência minha, foi de um projeto que foi vendido, né, aí com um pouco de visão do cliente, um pouco também de discurso comercial nosso, ele foi vendido que seria implementado usando metodologias e práticas ágeis, mas quando eu recebi esse projeto e comecei a planejar a execução dele, eu vi que não tinha muita complexidade, não era um produto complexo, um ambiente complexo, tinha muito bem definido o que ia ser feito e o que ia ser entregue, né? Então, isso, logo de cara, meio que já quebrou um pouco o discurso da necessidade ágil para a entrega daquele projeto, né? E ele não era muito longo, ele não ia precisar de interações. Então, eu tive esse trabalho de olhar para aquilo, sentar com o meu cliente e falar, não vamos usar metodologia ágil aqui. Para fazer esse tipo de entrega, ou melhor, vamos seguir um waterfall, um modelo cascata tradicional, porque a gente vai conseguir entregar, vai ser bem controlado e vai ser bem medido, o valor que vai ser entregue lá na frente. Então, isso foi emblemático, apesar da visão, porque muitos clientes têm essa visão de hoje o mercado de software ele está todo voltado para metodologias ágeis, então eu quero ágil, tudo isso, os meus concorrentes só falam disso, eu quero isso, né? E na hora que a gente recebeu, a gente, né, tem que ter essa maturidade de falar, cara, para isso aqui a gente consegue fazer um bom trabalho sem usar um framework ágil, a gente consegue, né, usar um framework tradicional e fazer a entrega e vai dar tudo certo. Então, esse foi um exemplo que eu tive, né, que eu acho que é emblemático. O segundo exemplo que eu tenho é de um cliente que a gente está construindo um produto e a Ícaro não é o único desenvolvedor, tem outros parceiros participando desse projeto, né, e interagindo, cada um incrementando o seu escopo, né, que está coexistindo, né, é uma plataforma um pouco mais robusta, tem
N componentes, né? E todos os fornecedores que estão trabalhando dentro desse produto estão usando metodologia Scrum, né? Então, isso veio uma diretiva do gestor de programa, de que todos os projetinhos que estão construindo aquele produto usariam o Scrum, e começou usando Scrum, né? E ao longo do tempo a gente foi adaptando ele para Scrum pelas necessidades. Por exemplo, o meu tempo de entrega para o meu escopo, para as tecnologias que eu estava desenvolvendo, ele não batia com o tempo de entrega de outros parceiros que estão desenvolvendo em outros componentes e outras partes do produto. Então, isso começou a gerar conflito e a gente achou melhor fazer essa adaptação. A gente não foi seguir um método de sprint, a gente começou a fazer um trabalho mais ou menos semanal, não pode falar porque no Scrum ele diz que a boa prática é pelo menos 15 dias, uma sprint, e a gente está fazendo um time box de uma semana. Não pode se dizer que é uma sprint, é mais um Kanban, porque a gente está priorizando semanalmente as nossas atividades, né? A questão dos papéis foi a mesma coisa, a gente não tinha um PO específico para a nossa parte, a gente tinha um PO para toda a árvore do produto, né? E ele também não tinha o conhecimento e o contexto daquela tecnologia que a gente estava desenvolvendo dentro do nosso escopo. Então, a gente foi fazendo essas adaptações. Então, esse, para mim, também é um exemplo. A gente entrou como Scrum, começou a rodar como Scrum, e pelos conflitos e pelas dificuldades que a gente teve no dia a dia, a gente acabou adaptando isso para um Scrum Bump, né? E o último exemplo que eu trago aqui é também de um cliente que de longa data nosso. Então, quando a gente começou lá no começo, anos atrás, a gente tinha um produto complexo e que necessitaria de uma melhoria contínua, de interações, entregas, né, que foram sendo feitas incrementais, né? Esse produto, depois de alguns anos, chegou numa certa maturidade e que ele já não precisava mais ser construído do zero como ele começou. Ele estava sendo mais evoluído, né? E nesse momento a gente também já foi adaptando, a gente não precisava usar mais o Scrum, a gente foi adaptando ele para Scrum Bun, e digamos que hoje esse produto já está num fim de ciclo de vida, né? Então, nem mais os time boxes a gente precisa fazer, porque são demandas de desenvolvimento muito pontuais. Hoje, basicamente, a gente usa um Kanban lá. Então, o ciclo do produto disse muito sobre o framework que foi adotado. A gente começou com o Scrum, porque ele estava sendo construído do zero. A partir do momento que ele já estava um pouco mais maduro, a gente foi adaptando para o Scrum para facilitar o nosso dia a dia e até o dia a dia do cliente, para poder priorizar, despriorizar de acordo com a necessidade. E uma vez que o produto já está chegando no seu fim de ciclo de vida, a gente já está usando o Kanban, porque está muito mais pontual as nossas demandas de desenvolvimento ali dentro. Foi basicamente um ciclo completo, né? Então, para mim, esse também é um caso bem representativo de se dizer, porque na prática acontece bastante. Só complementando a primeira parte que eu falei do Scrum, onde ele funcionou bem é onde eu tinha um PO exclusivo e um roadmap bem claro. Então, isso ajudou a fazer o Scrum acontecer fim a fim, com sucesso, chegando ao resultado esperado. Essa questão do foco do PO, conhecimento do negócio, conhecimento dos indicadores de resultados que seria chegar ao longo do processo, e aí essas pessoas têm autonomia para mudar a priorização das demandas para chegar no resultado. Então, isso também foi bem importante para o Scrum funcionar fim a fim. Falando, então, dessa questão do Scrum de fim a fim, né? Aqui a gente falou muito dessa questão de adaptar a metodologia para a vida real, adaptar para a cultura e para o projeto do cliente, né? Mas para trazer clareza para o nosso ouvinte, por que não usar uma metodologia 100% pura, 100% by the book? Vai um pouquinho do que a gente comentou antes, que eu posso estar aplicando ele 100% e sendo aderente o cliente precisa, porque ele é menos prescritivo. Então, sempre vai ser a questão da adaptação do contexto, por isso fazer adaptação.
Os projetos são feitos de pessoas, organizações, cada um com nível de maturidade, cultura organizacional, tem questões de prazo e orçamento envolvidos, motivação do time, de como que eu faço o trabalho de uma forma sustentável. Então, são vários pontos para colocar aí na balança, mas a adaptação é a palavra-chave, adaptação ao contexto. E aí, Jéssica, eu acho engraçado, né? Porque para quase tudo na vida, a gente sempre usa aquela expressão de que, na teoria é fácil, né? Na teoria é fácil, na prática é outra coisa. Né? E eu até gosto de brincar, até internamente aqui na ICA, a gente já brincou sobre isso, que eu sempre falo que a prática é briga de rua. Você acha que você vai sair lá com todas as suas técnicas, né? Mas numa briga de rua não adianta. Tem N outros fatores e variáveis que influenciam ali, né? Então, que nem a Ana falou, adaptabilidade, cara, é o que a gente tem, é o que já vem de anos, até na biologia a gente fala de Darwin, cara, os mais aptos é que sobrevivem, né? Então, acho que é esse tipo de mentalidade que a gente sempre tem que ter, e que nem eu falei, quando a gente está lidando com os nossos clientes, pelo menos na ICA, onde a gente tem uma abertura para fazer adaptações, ter uma comunicação clara e direta com esses clientes, essa é a chave do sucesso e essa é a chave do que a gente está tentando trazer sempre para o nosso dia a dia. Exato. Até outro dia eu vi um outro podcast falando sobre tem desvantagens no Kanban e aí o autor comentou que a questão desse fluxo contínuo é um ponto a trabalhar, por exemplo, com o time, questão de motivação, porque ele termina um trabalho, já tem outro no fila, aí ele termina, aí tem outro, e tem outro, e tem outro, e nunca acaba. Então, precisa ter políticas também para analisar esse processo, para que esse trabalho seja de forma sustentável e não fique uma coisa puxada e fique exaustivo. E por isso que, em alguns casos, o Scrum por um tempo, para você ter essas iterações e acordar o trabalho que vai ser feito nas próximas semanas, ajuda a minimizar um pouquinho, a pacificar essa questão do time de desenvolvimento. Opa, eu tenho que fazer isso nas próximas X semanas, ok, eu me organizo. Diminui um pouco aquela pressão do tipo, acabei, mas tem outro, e tem outro, e tem outro. Então, são vários pontos aí para ajustar com o time. É verdade, né? Dá impressão. Sistema puxado dá a impressão que o trabalho é sem fim, né? Aí é um outro papel, outro desafio, né? Energizar a equipe, mostrar o valor daquela entrega para não gerar essa sensação, né? De que eu só puxo história, mas e aí? Né? O que está contribuindo no todo, né? Então é algo que a gente precisa, né, ter atenção, né? Esse ponto é muito importante, Elisa, ter esse envolvimento do cliente, do retorno do resultado da entrega. Às vezes a gente entrega a demanda, o cliente faz as suas medições de resultados e coloca essa informação interna. Então é importante resgatar essa informação até para a motivação do time. Olha, vocês entregaram essas histórias, isso significa isso. Vou trabalhar nessa motivação desse critério. Verdade, né? Ter a noção aí o quanto a gente contribuiu para o negócio, né? Porque às vezes a gente fica muito no técnico ali, né? E a equipe não tem essa visão, né? Que o nosso trabalho contribuiu para o negócio do cliente, né? Ganhos no negócio do cliente. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu sei que a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas, que ia ter assunto pro resto da vida. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, Iris, Romo, Ana. É um prazer receber vocês aqui e ter essa visão, né, das metodologias ágeis na prática. E você, nosso ouvinte, continue ligado nessa temporada 2022. Nos vemos no próximo episódio. Tá certo. Obrigada, Jéssica, por oportunidade. Valeu, Jéssica. Obrigada, viu? Adorei esse tempinho aqui com vocês. Valeu, meninas. Jess, Iris, Ana, foi muito bom conversar com vocês. Valeu. Até mais. Até mais, gente.